No jornalismo, eu tenho visto com alguma frequência essa piadinha circulante. Eu acho que ela traduz muito bem o impacto da internet nas rotinas dos profissionais, né, que estão nas redações. A gente usa muito essa frase, né, que o melhor amigo do homem é o cachorro. O Vinícius de Moraes disse que o cachorro, na verdade, que o uísque, na verdade, é o cachorro engarrafado. E hoje jornalistas dizem que o melhor amigo do jornalista é o Google. Então, nesse sentido, porque, por exemplo, o que era antes fazer uma pesquisa, acho que a maior função assim, de interferência mesmo direta é o banco de dados. Porque a dificuldade que você tinha antes, que você pegava uma pauta, você chegando numa redação, para você ir para a rua, com o prazo que as pessoas têm, geralmente continua o mesmo, de fazer 3 matérias, se vê um repórter comum no dia cotidiano, ele vai sair com 2, 3 pautas. Né? E você ia sem informação nenhuma. Hoje você dá um Google, inclusive até durante o processo de transporte nos Blackberry, nos celulares com conexão, que a maioria dos jornais decentes e TVs, né, possibilitam, se não o aparelho em si, mas planos de ponta, de celular que permite esse acesso. Você já vai pesquisando, então você já tem um background, né? Não vou dizer que isso dá para você o texto, porque senão a gente não está falando disso. Mas a gente tem um background sobre a situação que você vai abordar infinitamente, que lhe empodera e que lhe aprofunda a reportagem. Ao invés de fazer uma descrição óbvia, você já acha o óbvio sendo dito, sendo narrado. Aí você simplesmente vai a partir dali, né, fazer uma construção de texto muito melhor. Agora, na verdade, para o ser humano, de um modo geral, acho que muitas vezes gera uma certa preguiça, porque hoje as pessoas acham que não precisam saber de muita coisa e basta pesquisar no Google o que é isso. Vou ver no Google o que é isso, vou ver no Wikipedia. Isso é uma maneira mais vulgar. Agora, recentemente tem um livro, né, de um pesquisador da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, acho que é Victor Schoenberger, Victor Maia Schoenberger, que ele escreveu um texto, um livro recém-lançado, finalzinho do ano passado, não tem tradução ainda no Brasil, que o título é mais ou menos assim: Deletar, a virtude do esquecimento na era digital. Que ele fala dos riscos que a gente tem hoje, de toda a nossa história, de todo o nosso passado, ficar armazenado nessas redes de dados e esquecer determinadas coisas cruciais, trágicas, tristes, policiais, penais da vida das pessoas. É um processo fundamental para a retomada de vida. Hoje de manhã eu estava vendo uma matéria da TV Bahia e me lembrou muito isso. O Gênero Lavisca estava fazendo uma cobertura nas estradas, assim, como é que estão as estradas baianas, no movimento, né, como o de São João, que a maioria das pessoas viaja, talvez até mais do que qualquer outra época do ano, que essa tradição de ir para o interior. E estava falando das circunstâncias das estradas. E aí mostrando os programas que hoje a Polícia Rodoviária tem para interceptar uma pessoa que está passando num carro, por exemplo. Não é mais uma questão apenas do automóvel. E isso me lembrou muito esse texto do Victor Maia Schoenberger, quando ele diz a virtude do esquecimento. Ele coloca lá no banco de dados da polícia para o carro, fazer esse carro que vinha de tal lugar, né, foi parado pela polícia e os nomes dos passageiros dos carros foram lá colocados dentro do processo, dentro do banco de dados da polícia. Aí ele colocou o nome de 5 pessoas. Se uma delas, o repórter fala, se uma delas tivesse algum tipo de pedido de pena ou tivesse cometido algum crime, seria preso aqui mesmo. Mas o mais grave de tudo foi ter dito, dos 4 passageiros do carro, um tem ficha policial, mas como já cumpriu a pena, pode seguir adiante. Eu acho isso uma informação, assim, do ponto de vista de respeito, inclusive quem está naquele carro ali. Eu não estou falando, assim, deste repórter, desta reportagem, mas olha o tipo de coisa. A própria polícia hoje, ela tem acesso, você cometeu um crime há 20 anos. Isso está em algum sistema de ficha policial que está lá. O cara aqui numa barreira policial, ele olha para você, mesmo que você tenha cumprido todas as suas, digamos assim, né, tenha pago todas as suas penas à polícia, você já cumpriu com o seu dever como cidadão, digamos assim, aquele policial olha para você, ele sabe o seu passado inteiro ali. E vamos imaginar isso em outras circunstâncias, como nos bancos de dados dos planos de saúde, porque tudo isso hoje é armazenado. Se sua mãe teve câncer, se seu pai não teve, se você teve uma doença venérea não sei quanto tempo e vai estar casado hoje com outra pessoa, vai fazer um exame. Então, assim, o passado das pessoas torna-se um elemento, né, que cada vez mais é ameaçador ela própria. Cada vez que a gente mandou um e-mail para um ex-namorado, para um ex-marido, para um ex-amigo, ou sei lá, isso fica em algum lugar dentro dessa babel de informações. Então a gente nunca mais vai estar livre do nosso próprio passado no sentido ruim. Outro dia eu estava vendo uma pessoa, uma mulher dizendo, nos jornais internacionais, não foi no Brasil não, dizendo que ela ainda faz cartas, papéis, que ela tem essa coisa de fazer convites personalizados, de uma papelaria artesanal que faz envelopes para cartas pessoais, papéis de carta.
E ela dizendo que a internet tem um grande problema porque está acabando com a memória das pessoas. É o contrário. Ela está construindo uma memória que pode ser monstruosa. É uma memória que não se apaga, mesmo daquilo que era fundamental para que as pessoas recomecem a sua vida. E eu não estou falando disso como perigo, não tenho essa história de achar que é um maniqueísmo, que isso é bom ou ruim. Para mim, está além e aquém dessa questão de ser bom, melhor, pior, é o espírito do nosso tempo, assim como se andava de carroça, né, no começo do século. Hoje é assim que a gente faz pesquisa, hoje é assim que a gente se comunica. Agora tudo tem seus efeitos colaterais. E qual é o efeito colateral das viagens antes? Demorar séculos. Qual é o efeito colateral de você ter uma agilidade de informação? É você precisar usar filtros que vão lhe dar essa velocidade, mas em troca vão reter todos os frames de sua vida ali dentro. Hoje a polícia ela consegue no seu celular saber por que você ligou no último ano, com quem você falou, quanto tempo ficou, quantos torpedos você mandou, o que continha nos torpedos. Né? Então isso dentro do jornalismo, claro, trazendo para a nossa realidade, é um instrumento poderosíssimo no sentido de você ter toda a memória da Guerra de Canudos, por exemplo, você pega ali agora. Antes você tinha, talvez, que reler os sertões, né? Que tipo de arquivo você tinha antes dos arquivos de jornais em relação a um fato tão passado? Hoje você tem ali no Google, você tem outros bancos de dados, no Wikipedia, tudo que você precisa para fazer um texto já partindo do óbvio para frente. Você não vai mais precisar, né, estudar o óbvio, você vai ali fazer uma pesquisa rápida. Então acho que em termos de nas rotinas de produção do jornalismo é fundamental essa velocidade, essa internet, essas disposições, todas as plataformas, todos os dispositivos, todos os aplicativos, né, só fazem com que a gente só consiga produzir textos muito ruins hoje e sem fundamento se de fato for por uma incapacidade profissional, por uma limitação, preguiça, porque dados tem, basta saber procurar.